Então, sejam bem-vindas. Vou convidar vocês para a gente fazer um relaxamento. Então, vamos encontrar uma postura confortável. Respira profundamente, inspirando pelo nariz, expirando pela boca. Vamos fazer isso algumas vezes para trazer relaxamento e uma conexão contigo mesmo. Está permitindo que teu corpo vá relaxando a cada respiração. Inspire luz, tranquilidade, energia positiva. Coloque para fora com a expiração tudo aquilo que não está servindo mais. Sensações de estresse, de tensão. Inspira, expira. Vamos agora começar a dar um comando para o nosso corpo mentalmente. Corpo, relaxe. Corpo, relaxe. Pés, relaxe. Pernas, relaxe. Barriga, relaxe. Peito, relaxe. Costas, relaxe. Ombros, relaxe.
braços, relaxa. E continua respirando profundamente, inspirando e expirando. Pescoço, relaxe. Cabeça, relaxe. Rosto, relaxe. Respira profundamente. E agora imagina um estado de total relaxamento. Talvez uma imagem que signifique esse total relaxamento para ti. Permita-se estar nesse processo de relaxamento. Agora suavemente, respire profundamente, vai retornando o teu corpo como um todo, trazendo a tua atenção para o espaço à tua volta e abrindo os olhos suavemente.
Oi, 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 para quem eu ainda não falei, Elisa, você. Boa noite. Boa Foi boa, né? noite. Relaxante. Boa noite, Rita. Boa noite. Boa noite, Fernanda. Prática boa para dar uma relaxada, né? Não é? Parece que o corpo escuta que a gente fala com ele e vai relaxando, né? Acho que das costas, não sei, tem alguma que a gente fala assim que parece que, né? Que vai soltando alguma coisa ali que a gente estava carregando. Foi tranquilo para vocês imaginar uma cena assim, ou até mesmo uma sensação, né, desse relaxamento? Eu me imaginei assim, boiando na água, quando você pediu pra gente imaginar uma cena, mas eu tava sentindo até meu corpo leve, assim, parecendo que tava flutuando. Ai, foi tão gostoso. Coisa boa. Obrigada, Fernanda. Então tá, meninas, vamos na nossa leitura, que é Aprendendo a Ver Nossa Bondade, né? Na página 246. Alguém gostaria de ler? Vocês começaram o capítulo, né, que é o de perdoar, né? Perdoando a nós mesmos. Continua ainda, né, um pouco desse tema. Aline, eu não leio porque eu tenho cachorro aqui, bem. Nossa, Eu sei bem como é. Então vamos lá, aprendendo a ver nossa bondade. M, um pouquinho, por favor. M mal falou com Dom nas cenas seguintes. Ele estava dormindo no sofá da sala e ela não sabia direito o que fazer. Não queria encerrar o casamento, mas não podia simplesmente fingir que tudo estava normal e deixá-lo sair impune do que fizera. Apesar da dor e da incerteza de M, pude ver em nossas sessões que algo estava mudando e se abrindo dentro dela. M veio para a nossa sessão seguinte com um pequeno maço de fotos. Espalhou-as na mesa do cafezinho e nos sentamos lado a lado no sofá para vê-las. Uma era M bebê embalada no peito da mãe, e ambas sorrimos da pessoinha doce de olhos arregalados na foto. Em outra, ela tinha uns 2 anos e estava sentada nos ombros do pai, abraçando sua cabeça e rindo. M sorriu. Veja bem, fico feliz ao vê-la feliz. Nas outras tiradas, quando ela tinha 8 ou 9 anos, M estava com seus amigos adotados, acariciando Rude, deitada na cama com seu gatinho Sam, dormindo no seu peito cuidadosamente, segurando um passarinho. Enquanto a olhávamos com seus animais, M me contou que conseguia se lembrar da sensação de ser uma boa pessoa. Quando você me disse isso semana passada, Tara, foi difícil aceitar. Mas olhando essas fotos, acho que consigo sentir agora. Essa bondade e essa inocência ainda estão dentro de mim. Para cogitar, se lembrar de sua bondade, M precisava abandonar a crença em que era uma pessoa má e detestável. Em nossa sessão anterior,
Ela havia começado o processo de perdão, abrindo-se para a dor e acolhendo-a com compaixão. Falou que a sondagem de perdão também a havia ajudado. Uma noite, ao lembrar como tinha sido ineficiente com seus clientes, simplesmente se permitiu sentir a ansiedade e a vergonha no corpo e perdoou-as por estarem ali. Amy sorriu e disse: percebi que podia ser tensa e ainda assim ser uma boa pessoa. Quando Amy começou a recolher suas fotos, eu me levantei, peguei um livro na estante do consultório e encontrei um dos meus poemas favoritos. Li em voz alta para Amy alguns versos escritos pelo poeta Kabir. Sentimos que existe algum tipo de espírito que ama os pássaros e animais e as formigas. Talvez o mesmo que deu uma radiância a você no ventre da sua mãe. Isso me faz pensar em você, no seu espírito amoroso, Amy. Acho que esses animais de que você cuidou ajudaram a lembrar quem você é. Concordando com um sorriso, ela afagou a pilha de fotos. Estas pertencem ao meu altar. Que houve uma época em que precisei de lembretes regulares, é esta. Refletir na nossa bondade é considerado um meio hábil na prática budista, por abrir nosso coração e revigorar nossa fé no nosso desenvolvimento espiritual. Se somos envolvidos pela crença de que somos pessoas ruins, nos contraímos e nos escondemos. Por outro lado, se confiamos na nossa bondade, nos abrimos aos outros. Nos sentimos inspirados a ajudá-los e avançamos no nosso caminho espiritual com dedicação e alegria. Existem diversas práticas que são tradicionalmente oferecidas como meios de lembrar nossa bondade. Podemos começar refletindo em certas qualidades ou comportamentos que apreciamos em nós. Por exemplo, quando recordo casos em que fui gentil com alguém, posso provar a doçura de ser carinhosa e generosa. Eu poderia lembrar uma época em que coloquei de lado meus interesses para parar e ouvir alguém, ou em que espontaneamente dei a uma amiga um livro de que ela poderia gostar. Quando me sinto comovida pela música de Mozart ou assombrada por um céu estrelado, me sinto parte da bondade e da beleza da vida. Quando a vida me parece engraçada, me sinto real e humana, e basicamente boa. Mas às vezes a ideia de me apreciar pode parecer importuna ou egoísta. Nesses casos, parece mais honesto reconhecer meu desejo básico de ser feliz, reconhecer que eu, como todos os seres humanos, desejo ser amada e anseio por sentir bondade. Quando presto atenção nas profundezas desses desejos, me reconecto com um sentimento genuíno de amizade comigo mesmo. Às vezes, a forma mais fácil de nos apreciarmos é olhando pelos olhos de alguém que nos ama. Um amigo me contou que quando se vê pelos olhos de seu mestre espiritual, lembra-se da própria dedicação profunda à busca da verdade. Um de meus clientes percebe que é adorável recordar o prazer que, quando menino, sua curiosidade e sua inventividade davam ao avô. Às vezes, ver a nós mesmos pelos olhos de um amigo íntimo pode nos ajudar a lembrar nossas boas qualidades. Nosso amigo pode adorar nosso humor e nossa cordialidade, nossa paixão por salvar o meio ambiente,
nossa disposição honesta de dizer o que está realmente acontecendo em nossa vida. Não precisamos limitar nossos apreciadores ao mundo humano. Certa vez vi um adesivo de para-choque que dizia: Senhor, me ajude a me ver como meu cão me vê. Poderíamos nos perguntar o que deixa nosso cão feliz por nos ver. Mesmo que a resposta seja que ele apenas quer ser alimentado ou levado para passear, sua apreciação de nossa constância reflete um aspecto válido nosso. A prática de olhar pelos olhos de alguém que nos ama pode ser um meio poderoso e surpreendente, direto, de lembrar nossa beleza e nossa bondade. Pela simples prática de ver nossa bondade, desfazemos os hábitos arraigados de culpa e autodepreciação, que fazem com que nos sintamos isolados e indignos. O mestre indiano contemporâneo Bapaju carinhosamente nos lembra que de valorizarmos nossa bondade. Meu amado filho, não dilacere mais seu coração. Cada vez que você se julga, dilacera seu coração. Você deixa de se alimentar do amor que é a fonte de sua vitalidade. O tempo chegou, seu tempo, de viver, celebrar e ver a bondade que você é. Não deixe ninguém, nada, nenhuma ideia ou ideal obstruí-lo. Se algo vier, ainda que em nome da verdade, perdoe por sua ignorância. Não lute, deixe estar e respire para dentro da bondade que você é. Cada vez que nos traímos por não vermos nossa bondade, dilaceramos nosso coração. Quando nos julgamos por falhar, dilaceramos nosso coração. Embora Amy viesse dilacerando seu coração havia anos, estava agora começando a ver sua bondade e a avançar para a cura. Já que a maneira como nos vemos é fortemente influenciada por nossos relacionamentos, para Amy essa confiança em sua bondade seria aprofundada quando se sentisse perdoada por outra pessoa. Alguém gostaria de trazer alguma percepção? Assim, Aline, não é uma percepção da parte, assim, né, do livro diretamente, mas tem relação. Eu fiquei pensando que agora a gente tem essa dificuldade de ver a bondade na gente, mas o quanto também a gente é desestimulado socialmente a nos reconhecermos como uma pessoa bondosa, né, com aspectos positivos. Né, fico falando, né, falsa modéstia, vaidade, e então a gente acaba, eu acho que colocando isso em um ponto meio negativo, assim, né, ser uma pessoa, às vezes, que está, né? Então, eu acho que isso vai desestimulando também. Eu fiquei pensando bem nisso também, assim, o quanto que isso dificulta esse contato com esses lados positivos nossos. Verdade. Porque não tem espaço, né, para se olhar, né, para se ver, assim, para reconhecer isso na gente. E para cultivar. Exato. Sim, se a gente não reconhece, não tem porquê, né? E adiante, né? Obrigada, Fernanda. Alguém mais? Eu achei super interessante das fotos e ela falar: essas fotos fazem parte do meu altar. Eu senti uma vontade muito grande, acho que eu vou fazer para me lembrar da minha criança, porque a gente não se acolhe, né? Eu achei o acolhimento aqui, dela levar as fotos, delas ficarem lembrando, e da felicidade de vê-la sorrir, né? Então,
eu acredito que essa questão da gente buscar no que nós já fomos, né? E trazer isso, aproximar isso da gente, não se afastar tanto. Eu achei encantador, né? E de acolhimento, porque aí essa frase também de Senhor, me ajudar a me ver, como é que é? Me ajude a ver como o meu cão me vê. Achei assim, porque é muito amoroso, né? Então, coisas que tocam, né? Por exemplo, hoje eu fui caminhar, a minha filha tem uma Golden e eu caminho com ela. E eu percebi no meio do caminho que eu estava nervosa, estava, Akira, para, e ela não parava, e eu puxava, e sabe, porque ela estava com toda a energia do mundo, né? Então, às vezes, e eu não fui amorosa comigo nem com ela, né? Depois que eu percebi, né? Então, e também nem sei o motivo, mas assim, senti que eu estava mais ácida, né? Então, e tá tudo certo, né? Mas a gente, é isso que eu falei, a gente vai se distanciando, e isso não é uma coisa boa. Quando a gente leu, quando a gente estava lendo aqui, me veio a carta autocompassiva, né? Porque um pouco do que a Fernanda trouxe e que a Célia trouxe, se a gente não praticar, a gente não vai ter esse cultivo, né? A gente não vai ter isso. Então, eu me lembrei da carta, né? Do quanto a gente deixa de fazer isso, ou tipo, vê uma vez e, sei lá, abandona. Mas isso é uma prática que a gente precisa estar constantemente fazendo, né? E outra, do outro livro, né, da autocompaixão, diz exatamente como é que é listar qualidades da gente, né? Lembra que tem um exercício que é assim? Então, a gente buscar retomar isso, né? Esses exercícios que às vezes é desafiador, eu sei, mas que se a gente não acha três, que pelo menos cada vez que a gente faça, a gente ache uma qualidade, né? E a gente manter essa constância do exercício para poder que vai ter momentos, né? Que não é que nunca mais vai acontecer nada que a gente, né, se afaste da gente, ou que a gente se irrite, ou que a gente, né? Mas que a retomada seja mais rápida, né? A retomada da gente mesma. Então, fica um convite aí, que eu me lembrei, né, da carta e do exercício, né? E se vocês tiverem outros também, né, que passe aí para vocês e queiram comentar, que seja contribuição também, né, para a gente estar em alerta. Então, Aline, o que me passa também, né, só agregando, né, porque o que foi falado é verdade. Acho que é o momento de mundo que a gente vive, então, acho que as nossas crianças, os nossos adolescentes, o jovem que está estudando no ensino médio, ou entrando na faculdade, ou entrando no mercado de trabalho, que é muito dos meus alunos, né, que eu trabalho, e eles estão vindo, né, e vivenciando o mundo de ilusão, de aparências, de olhar para fora e não olhar para dentro, infelizmente. E é o que tem adoecido, né? Porque eles ficam marcados pela comparação. Então, eu vejo que desde a formação dos pais, né, no cuidado e nesse exercício de bondade consigo mesmo, com os filhos, né, no núcleo familiar, à medida que isso pudesse ser inserido no núcleo educacional também, com políticas públicas, né, nas nossas escolas, porque a escola também é marcada ainda muito pela meritocracia, por comparação de um com o outro, né? Então, aqueles que são mais valorizados, e a criança, o adolescente, o jovem, e nós,
Nós viemos de uma geração marcada pela meritocracia e pela competição, pela marca da comparação, né? E então eu fico vendo, né, que é como você falou, né? Tem que ser de como foi lembrado, né? Pelas amigas, pelas meninas. É um exercício diário, cotidiano, porque em nós estão ainda as crenças arraigadas, né? A gente tem a criança ferida por essas marcas. A gente que tem mais idade, 50 a mais, 60 a mais, a gente está marcado por uma educação mais conservadora, né? E que olhava muito. Olha, eu lembro que a minha mãe falava assim, quando a gente ia visitar os tios primos de primeiro grau. Olha, se oferecer brigadeiro, você aceita um só e nada mais. E eu com os meus irmãos, a gente queria comer um monte, né? Tanto que com os nossos filhos a gente já teve uma liberação disso. Mas a minha geração era assim. E a gente se educava, e se a gente tentasse, aí quando vem o segundo, pega mais um, vinha aquele olhar fulminante da mãe. Só para ele olhar, você não, obrigado. Nossa, mas que criança educada. E ali, então, assim, eu acho que a gente, né, que tem 50 a mais, eu acho, né, a gente tem essa. O meu filho já não tem isso, né? Mas eu acho que a gente tem essas crenças bem arraigadas. Então, é um exercício diário, sim, né? De poder errar, de poder falhar, de não julgar, né? De poder ser mais acolhido, né? Acolhida por si mesma, né? Por si mesmo. Então, acho que é perfeito, né? E esse poema é lindo, eu não conhecia, né? Não dilacere mais o seu coração, né? A cada vez que você se julga ou se compara, né? Ou se exige, né? Mais do que aquilo que você pode, né? Então, eu fiquei pensando muito nisso, né? Tanto para a gente, né? Como para as crianças, para os jovens que estão aí nos dias de hoje, né? Em sofrimento por conta dessa lacuna, por conta dessa falta. É isso. Então, Aline, eu compartilho desse mesmo pensamento, né? Eu sou 60 a mais, e aí, assim, né? Essa questão de usar, né, o olhar de quem gosta da gente ou de quem aprecia alguma coisa na gente. Eu me lembro de muitas vezes, não, imagina, são seus olhos, né? Sabe? Então, quer dizer, será que a gente não tem aquilo que a pessoa está elogiando, ou que está vendo, ou que está apreciando, né? E de um tempo para cá, até por conta da terapia, é acolher aquilo que está vindo como elogio e agradecer, né? E olhar para aquilo, escuta, a pessoa está vendo aquilo, ela está vendo aquilo, ou ela está sentindo aquilo, né? Por que não acolher, né? Porque essa coisa da humildade, da não vaidade, né? É alguma coisa que fica meio nebuloso mesmo na nossa mente, né? Então, muito interessante, né? E assim, essa educação, como foi dito agora há pouco, né? Não aceitaram. Eu me lembro que os meus pais, eles não podiam aceitar nada. Nós já podíamos aceitar alguma coisa nas visitas, mas também era aceitar a primeira e não mais o restante, né? Então, é importante. E hoje em dia, tem gente jovem que também nem está mais afim do brigadeiro, que já está sendo criado sem o brigadeiro, né? E, só que para a gente, assim, tudo que era novidade, né? A gente queria mesmo experimentar. Qual o problema de uma criança experimentar aquilo que não faz parte do repertório, que não é do dia a dia e tudo mais, né? Mas, e às vezes eu me lembro que um dos meus tios, uma vez, teve que comer alguma coisa, assim, que foi feita uma panela só para ele passando mal, e os meus avós, não, você não queria, agora você vai comer, não sei o quê. Gente, isso foi torturador para o coitado, só porque ele aceitou um pouco uma coisa que ele não deveria ter aceitado. Olha que horror.
difícil. O que tudo isso gera, né, na gente, Uhum, posteriormente, né? uhum. Tudo era bem mais rígido, né, antes. E agora eu acho que a rigidez é nossa mesmo, né? Que é a gente que mantém esse processo, né, internamente de não aceitação e de não receber elogios, né? A gente se trava para receber de tudo, né? Que é um fluxo, né? Energético aí. Receber elogio, receber situações, né? Oportunidades, enfim, né? Quando a gente se fecha o campo para proteger, né? Não posso receber isso, não acaba não recebendo tantas coisas, né? Tantas trocas, tantas conexões também, né? Com outras pessoas. Agora você me lembrou de uma coisa. Quando eu era pequenininha, minha mãe me dava meia laranja porque eu era pequena. Então ela não dava uma laranja inteira. O dia que ela me deu uma laranja inteira, eu peguei a outra metade e devolvi para ela. Olha só o que é condicionamento. Verdade. Ai, gratidão pelas partilhas. Então vamos lá no a bênção de se sentir perdoado. Certa tarde, Amy estava voltando para casa e se viu presa no trânsito da hora do rush. Chegou em casa com pouco tempo para preparar o jantar. Dom estava fora da cidade e a nova chefe de Amy iria jantar na sua casa com o marido. Ao entrar na cozinha, ela descobriu as bancadas cheias de pratos sujos, de molho de tomate e várias latas de refrigerante pela metade, espalhadas. Amy explodiu. Entrou raivosa no quarto de Célia, desligou a música, expulsou as amigas da filha. Quando a porta se fechou, ela reclamou com Célia. Como pôde ser tão insensível? Você sabia que teríamos visitas. Era só você me pedir, respondeu Célia. Mas Amy a interrompeu, gritando, dizendo que ela não deveria ter que ficar pedindo ajuda. Suas amigas e sua música são tudo que importa. Você não está nem aí para mais nada? Amy bateu a porta ao sair do quarto de Célia. No silêncio que se seguiu, Amy chegou a ouvir o eco dos próprios gritos. Seu coração estava disparado, sua respiração era rápida e superficial. Subitamente, uma imagem da filha bebê lhe veio à mente, e ela lembrou como Célia costumava colher buquês de dente de leão para ela. Outra imagem imediatamente assomou, mostrando ela e Célia trançando flores de primavera na cabeça uma da outra, tornando-se rainhas de maio. Amy deu meia volta e bateu de leve na porta. Célia abriu e ficou esperando. Não acredito, filha. Não acredito que eu esteja fazendo isso com você. Amy se sentou na cama e despejou tudo. Sentia muito por tornar suas vidas tão miseráveis pelo que havia acontecido entre ela e o pai de Célia, pelo tipo de mãe que era, por não estar presente para Célia. Sentia muito, muito, muito. Célia ficou calada por um momento, depois disse: Mãe, ninguém é perfeito, mas eu sempre soube que você me ama. Não é isso que conta? Amy fitou os olhos azul claros da filha e soube que ela estava dizendo a verdade. Célia nunca duvidara de que a mãe se importava com ela, ainda que Amy estivesse ansiosa, estressada e crítica. Célia sentia seu amor e sabia que era inabalável. Certamente, às vezes, sentira raiva da mãe e não quisera estar junto dela, mas sabia que Amy estaria lá se precisasse. Amy sentiu uma grande onda de alívio. Em vez de se sentir culpada e desprezível, sentiu-se perdoada.
Nos dias seguintes, quando Amy percebia que estava estressada e crítica, ao lembrar os doces olhos azuis de Célia, o domínio doloroso da autorrecriminação começava a afrouxar. Enquanto o hábito de se julgar persistisse, os sentimentos de maldade não chegavam a dominá-la. Como Célia a havia perdoado, Amy estava mais gentil e bondosa consigo. Saber que fomos perdoados por ser profundamente libertador, pode ser profundamente libertador, em especial quando a aceitação acolhe nossas deficiências com compaixão. Ouvi uma história comovente de uma mulher morrendo de AIDS no hospital. Viver a última década de sua vida viciada em heroína, sem se importar com onde arranjaria a próxima dose, contanto que a conseguisse. A única pessoa que já havia amado era sua filha, mas mesmo esse amor não a impediria de destruir a própria vida. Um dia, um jovem sacerdote católico estava fazendo sua ronda no hospital comunitário e deparou com aquela mulher, emaciada e com o tom amarelado de um fígado doente. Sentou-se ao lado da cama e perguntou como ela estava. Estou perdida, respondeu ela. Arruinei minha vida e a vida de todos ao meu redor. Não há esperança para mim. Vou para o inferno. O sacerdote ficou sentado em silêncio por um momento. Depois notou uma foto emoldurada de uma moça bonita na cômoda. Quem é essa? Indagou. A expressão da mulher se iluminou um pouco. É minha filha, a única coisa bonita da minha vida. Você a ajudaria se ela cometesse um erro? Você a perdoaria? Ainda a amaria? Claro que sim, exclamou a mulher. Faria tudo por ela. Ela sempre será preciosa e bonita para mim. Por que está me perguntando isso? Porque quero que você saiba, disse o sacerdote, que Deus tem uma foto sua na cômoda dele. Nessa mensagem de perdão e amor incondicionais, o sacerdote estava devolvendo àquela mulher sua bondade, sua inocência. Da perspectiva budista, quando podemos encarar nossos erros e transgressões com os olhos da compaixão, libertamo-nos da ignorância que nos mantém presos, em nos odiarmos e culparmos. Vemos que nossas imperfeições não mancham nossa bondade fundamental. E é isso que significa se sentir perdoado. Conscientes de nossa real natureza, sabemos que nada está errado. Sentir-se perdoado é um meio seguro de abrir o coração. Esse poder é reconhecido nas práticas budistas tradicionais. Antes de começar a prática de meditação, de enviar bondade amorosa a todos os seres, primeiro pedimos perdão silenciosamente a alguém que possamos ter prejudicado, intencionalmente ou não. Mesmo esse gesto básico de pedir perdão amolece nosso coração. Podemos nos abrir ainda mais à possibilidade de sermos perdoados, refletindo sobre pessoas específicas que possamos ter prejudicado e silenciosamente pedindo seu perdão. Como Amy descobriu, sentir-se perdoado pelos outros pode permitir que nos perdoemos mais profundamente. Outro passo na prática tradicional do perdão é oferecê-lo a nós. Quando nos libertamos da armadilha dolorosa da autorrecriminação, sentindo-nos perdoados por nós e pelos outros, podemos então, em nossa meditação, sinceramente oferecer perdão aos outros.
Alguém gostaria de falar? Acho que o maior desafio é esse perdão para a gente mesmo, né? E quando é inconsciente, né? Quando eu ainda trabalho isso, né? Através de várias coisas, inclusive da autocompaixão, né? Já me culpei muito pela morte da minha mãe, né? Porque eu pensava assim, como eu sei fazer várias coisas e não fiz para minha mãe, né? Tipo de atender, de alívio de dor, né? E aí, às vezes, tu começa a culpar a pessoa também. Tipo, me enganasse, como é que eu não sabia, né, que estavas doente, né? E aí isso vai gerando uma culpa inconsciente, que tu não tá dizendo para ti assim, né, eu sou culpada disso. Não, mas internamente parece que aquele sentimento, né, ele vai ficando ali escondido, né? E o quanto é importante trazer esse processo de perdão para a gente, para poder olhar para o outro, né? Como diz ali, né? Podemos, então, nossa meditação, né? Para nós, oferecer depois para o outro. Senão, eu não sou capaz de perdoar, né? Se eu não reconheço isso em mim. Quer dizer, primeiro a gente tem que reconhecer mesmo, né? Para depois trazer esse perdão, né? Mas quanta coisa a gente vai vivenciando e guardando, né? E não se perdoando e criando essas situações, né? Porque eu não tenho nada a ver, né, com a morte dela. É uma escolha que ela fez, né? Vivenciar todo esse processo, né? E de doença, enfim. E dentro da nossa consciência, né? A gente contribui com o que a gente pode, né? Mas é um processo, assim, de muito trabalho, na verdade, né? Para a gente trazer esse perdão, nesse caso, enfim. Mas em várias outras coisas, como a Amy aqui, né? Quantas vezes ela não agiu assim com a filha, né? Que ela mesmo trouxe, né? De querer botar, sabe, tipo, ordem, né? Disciplina e colocar tudo, mas que a gente esquece, né, as coisas boas, a doçura, o que ela é a filha, né, o olho azul, né, traz essa coisa do acalmar, né, do apaziguar, né. Achei muito bonita essa parte aí da fala da menina também, né. Eu sei que tu sempre gostou de mim, né, que ela fala. Que sentia seu amor e sabia que era inabalável. E aí a gente vê como é importante a palavra, né, Aline? Acho que dentro disso que você está falando, porque às vezes a gente pensa que o outro ele imagina como a gente se sente. E acho que nesse exercício a importância da palavra, né? Quando ela sente o silêncio, volta e desabafa com a filha, né? De como ela tomou consciência naquele instante de tudo, da mãe que ela estava sendo e que não era bem assim, né? O que ela gostaria. E aí vem a resposta. Então, eu acho que em todos os sentidos, né? Na vida pessoal, familiar, comunitária, no trabalho, como muitas vezes, né, a gente deixa de expressar com medo de evitar o conflito, ou com medo de ser julgado mais uma vez pelo outro, porque a gente não tem garantia, né, de que o outro vai responder como essa filha respondeu. Até mesmo um filho ou uma filha pode responder mal, então
é um exercício que a gente não tem garantia de como o outro vai nos responder, mas que, em geral, vale a pena, porque a gente está expressando, né, o que vai no nosso coração. Então, eu acho que é uma prática mesmo, né, do nosso caminho interior, da nossa integridade, espontaneidade, autenticidade. E aí vale correr alguns riscos, né, desde que a gente tenha consciência, né, porque senão a gente cai lá num outro extremo de querer cobrar do outro esse mesmo exercício. E às vezes o outro não tem esse olhar, né? Então, eu vejo isso muito nas circunstâncias do ambiente corporativo, né, que eu trabalho. Então, se trabalha muito essa troca, o exercício de feedback, da importância da transparência, mas no mundo corporativo tem muitos jogos, né? E, às vezes, essa pessoa que entra, né, nesse exercício, é importante que ela esteja fortalecida no seu coração, porque aí ela exercita a prática, né? Da bondade consigo mesmo, da bondade com o outro e do gesto compassivo, independentemente de como o outro vai responder. E aí é um exercício para a gente também fazer esse acolhimento, né? Então, assim, eu acho que experimentar, né, para quem não tem muito a prática com as pessoas que a gente mais confia, é uma possibilidade, né? E aí, dentro de todos os outros papéis que a gente representa na vida, né? Com irmãos, primos, amigos, colegas de trabalho, enfim, a gente ir ampliando cada vez mais esse repertório, né? Porque é um caminho de sabedoria. Acho que essa é a minha reflexão. E eu achei muito bonito quando o sacerdote fez a analogia, né, com a filha, né? Nossa, se ela, né, com as limitações que ela tinha, se percebia, conseguia perdoar, né, ver a filha, aceitar a filha, etc., né? Nossa, foi muito lindo assim o que ele falou, né? Quer dizer, nossa, ele que é, né, a gente, pelo menos é o que a gente experimenta, é o que a gente sente, é o que a gente ouve, né? Deus é amor, tem amor incondicional, Deus não aponta o dedo no nariz de ninguém e tudo mais, né? Então, por que que ela estava, né, fazendo, né, se recriminando tanto assim, né? Porque pelo ser de luz ela estava sendo acolhida, assim como ela estava acolhendo e acolheria a própria filha, né? Então ela, enquanto filha do universo, do cosmos, enfim, de Deus, ela também, ela podia. Eu imagino que nessa hora essa moça deve ter ficado bem mais leve, viu? E aceitando de que realmente, né, a condição dela não era para muito mais tempo de vida, mas que ela podia partir mais em paz, né? Isso faz toda a diferença, né, na hora da partida, né? Achei muito bom. Eu também achei lindo, Carmelita, concordo com você. Achei lindo, lindo. E hoje de manhã eu estava escutando, de vez em quando eu escuto, né? Chama Minuto com Deus. E eu tava falando justamente sobre isso, que a gente pede o perdão, e a gente se esquece que Deus perdoa. Quem não se perdoa somos nós mesmos, né? E a gente esquece disso, que Deus perdoa, né? Ele perdoa, né? Um coração arrependido, né? Ele perdoa, né? E é o que a gente esquece, né? Eu lembrei dessa parte hoje lá. Muito lindo, foi muito lindo mesmo. O retrato da gente está lá, né? Do lado criado de Deus. Exatamente. Quando eu faço um trabalho com um grupo de pacientes com câncer, é um trabalho voluntário. Uma das coisas que a gente trabalha muito é o auto-perdão, porque impressionante como as pessoas que contraem câncer, né, carregam de culpa. É uma coisa absurda. Coisas que aconteceu lá em 1500, elas ainda, sabe, estão se chicoteando. Nossa, uma loucura. Mas achei muito boa essa figura de linguagem que teve aqui no texto, muito bom mesmo.
E é bom para a gente olhar, né? Para a gente mesmo, né? Muito maravilhoso. né? Então, tá, gratidão pelas falas, pelas trocas. Paramos, então, aqui, perdoando os outros. Não expulsar ninguém do nosso coração. Certo? E agora, sim, finalizando, que eu me lembrei que acho que a Fernanda me pediu alguma prática que vocês tinham combinado, não tinham? Mas, enfim, eu vou escutar depois os áudios dela, que eu acho que ela me pediu para me colocar no grupo se eu tinha, não sei, mas eu vou escutar depois de novo que ela me mandou. Por que que eu me lembrei? Porque a gente tem uma prática, né, do perdão. Não sei se eu me lembro do em Mindful Eating, mas se vocês escolherem, eu posso compartilhar com vocês a gravação, né? Que eu acho que é algo tão para a gente praticar o perdão aí. E depois eu dou uma olhadinha também no que a qual que ela tinha me pedido que me passou, assim, não sei se era para a gente fazer junto ou se era para compartilhar. Deixa eu finalizar aqui a gravação.